Só que às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente pergunta se é Deus que está fazendo ou se é Satanás que está planejando. Tem coisas que acontecem e que a gente vê como maldade, e que Deus está te dizendo essa noite: tudo que acontece na vida de um cristão, seja bom, seja mal, vem de cima e vem de Deus. A Bíblia diz que quando Davi tocava ao Senhor, um demônio enviado da parte de Deus tomava Saul. Saul enfiou uma lança e jogou uma lança na vida dele. Quando ele se esquivou e quase matou ele, diga para o teu irmão: quase matou. O chamado na vida de Davi fez com que Deus permitisse e enviasse um demônio na vida de Saul. Então foi Deus que enviou aquilo. Tudo que acontece na vida de um homem, diga para o teu irmão, procede de Deus. O livro de Gênesis começa contando uma história bastante interessante. Começa contando a criação de tudo. Preste atenção nisso, preciso que você coma. Diga para o teu irmão, come a palavra hoje. O livro de Gênesis começa dizendo no capítulo 1, no versículo 2: e criou Deus os céus e viu Deus que o dia era bom, e fez separação do dia e chamou Deus o dia e chamou Deus a noite. E eu me questionei a Deus por isso. Eu falei: Deus, responde no meu coração, por que a noite o Senhor trata como treva? Preste atenção. Por que a noite é tratada no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2, como treva? Por que então que quando Deus criou o dia, pastor? Por que quando ele fez a criação disso, ele dividiu 12 horas o dia claro e 12 horas escuridão? Por que é 12 horas de dia e 12 horas de treva? E eu perguntei a Deus dizendo: Senhor, por que o Senhor não deixou 24 horas dia? Se a noite é treva, por que o Senhor dividiu treva com coisa boa? Por que o Senhor dividiu aquilo que é bom com aquilo que é mal? Por que é 12 horas de coisa boa e 12 horas de coisa ruim? E Deus falou fortemente no meu coração, para vocês aprender que na vida de um crente não é 24 horas de coisa boa. A vida de um cristão é dividida entre dia e entre trevas. A vida de um cristão é dividida 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão. Ou seja, de 6 da manhã às 6 da tarde é claridade. Você está no período bom. Só que das 6 da noite às 6 da manhã do outro dia já é tempo de escuridão, é tempo de dificuldade. Só que o salmista fala: o choro pode durar uma noite, pode durar de 6 da noite até às 6 da manhã. Só que a alegria vem ao amanhecer para a glória de Deus. Então o livro de Gênesis, depois disso Deus cria o homem. Você já conhece a história, não vou repetir aqui. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, o homem peca. Vindo após isso 2 filhos, primeiro da geração, chamado Caim e Abel. Um mata o outro por questão de inveja, porque um adorava melhor, um cantava melhor, um fazia melhor. Então há o primeiro assassinato da Bíblia. Depois disso Deus se arrepende por causa da geração de Caim. Deus vê que a terra está tribulosa, e a primeira coisa que a maldade do alto veio foi pela seguinte questão. O capítulo 6 do livro de Gênesis, quando começa a dizer a história de Noé, Deus não questiona outra coisa. Deus fala: e os filhos de Deus se apaixonaram pelos filhos dos homens. E havia naquela época gigantes. Diga para o teu irmão, gigantes. Diga para o teu irmão, gigantes. E havia naquela época, capítulo 6, gigantes, homens que eram de fama. Primeira coisa que faz a maldade vir do alto é o crente achar que é gigante, querer fama na presença de Deus. É querer achar que está subindo aqui em cima e já querer ser alguma coisa. Ser reconhecido por Deus é uma coisa, querer ser famoso é outra totalmente diferente. Diga para o teu irmão: volta a diminuir. Diga para o teu irmão: volta a diminuir em nome de Jesus.